Esse mês, né, o Outubro Rosa traz sempre uma referência boa pra gente se cuidar. Não só as mulheres, mas também os homens, viu? Pra nós todos. E agora nós vamos falar com o Dr. Michel Mandelmann, que é já parceiraço aqui do nosso programa. Já esteve conosco falando sobre vários assuntos aqui super relevantes. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre alguns procedimentos que são minimamente invasivos. Dr. Michel, bem-vindo novamente. Bárbara, é um prazer rever você, rever o Renato. É um prazer, sempre bom voltar a essa casa, a Rede Mais Família, o programa Sempre Melhor. Sou muito bem recebido por todos, desde a entrada, pela produção e por vocês também. Ah, que maravilha, né, doutor? Que bom, a gente fica muito feliz, a gente quer sempre receber os nossos convidados com o maior amor. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses procedimentos que são aí minimamente invasivos dentro da ginecologia e também da obstetrícia, né? Então, o que acontece? A medicina, com a tecnologia, né? O mundo moderno, com a evolução da medicina, cada vez está ficando menos invasiva. A ideia, não só na área da ginecologia e obstetrícia, praticamente as especialidades cirúrgicas, Bárbara, tá? A tendência é invadir o organismo cada vez menos possível. Tá? Logicamente, tem cirurgia ainda que você faz, a famosa laparotomia, a cirurgia aberta. Tá? E existem algumas indicações para isso. Tá? Em relação à ginecologia, tá? Nós temos dois procedimentos, a histeroscopia, que eu acredito que algumas mulheres estão nos assistindo agora, entre aspas, já sofreram esse procedimento, e a laparoscopia. A histeroscopia é aquele procedimento que é um aparelho chamado histeroscópio, tá? Que ele é ligado no monitor, por isso chama videohisteroscopia, que é feito via vaginal. Tem a chamada histeroscopia diagnóstica e a histeroscopia cirúrgica. Diagnóstica, como o próprio nome diz, se faz um diagnóstico. Por exemplo, você faz um ultrassom. Nenhum exame de imagem, já falei isso, acredito em outras entrevistas, Bárbara, dá diagnóstico definitivo de nada. Então ela vai fazer um exame de rotina, por exemplo, ou ela está com queixa. Foi visto na imagem do ultrassom, que isso é uma suspeita de um pólipo endometrial. O que é isso? Toda vez que a mulher menstrua, junto com o sangue, manda embora quem? Esse tecido interno chamado de endométrio. Você vê que no ultrassom ele é reto. Por alteração hormonal ele faz isso, como se fosse uma saliência para fora. Eu falo que é um cogumelo, um pólipo, chamado pólipo endometrial, que em alguns casos pode sangrar e é muito raro ele virar maligno. Ou pode ser um mioma dentro do útero, que é uma imagem. Aí você tem dúvida e a paciente sangra muito. Aí que você tem que fazer uma histeroscopia diagnóstica, como eu falei, você retira essa área, você verifica olho nu qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade dos contornos e coloca seu microscópio para analisar a célula. Que célula você tem certeza que realmente vai te dar o diagnóstico definitivo. Sim. Ou para por aí, ou em alguns casos, dependendo da extensão, aí você tem que fazer histeroscopia cirúrgica. O mesmo procedimento, dentro do centro cirúrgico, toma anestesia geral, retira uma área maior para ter o diagnóstico definitivo. Então, a gente falou da histeroscopia. Tem a videolaparoscopia, que é aquele, com certeza, mais uma vez, mulheres estão nos prestigiando agora, já, entre aspas, sofrer esse procedimento. 3 cortes mínimos, sob anestesia geral, esse aí é dentro do centro cirúrgico. Certo. Tá? De 1 centímetro embaixo do umbigo, 2 cortes laterais de 1 centímetro, e pode ser até um quarto corte aqui embaixo. Embaixo do umbigo você coloca uma câmera de televisão, que toda essa cirurgia você vê pelo monitor. E esses 2 instrumentais, dá até um terceiro, para chegar até um órgão-alvo e começar a operar. Quando é que ela é indicada? Já falamos da endometriose. Certo. A endometriose ela é bastante indicada. A endometriose é um quadro que, num estágio muito avançado, gera um processo inflamatório onde o tecido gruda no outro. É o nome mais bonito para aderir. Tá? Você vê útero aderido ao intestino, útero aderido ao ovário, ovário aderido ao intestino. E a paciente sente muita dor. Você tem que desfazer, soltar essa aderência. Com o quê? Com videolaparoscopia. Cistos de ovário. É muito comum de você operar, tá? Através da videolaparoscopia, cistos de ovário. Até a própria endometriose, ela pode gerar um cisto chamado endometrioma. Você vê no ultrassom aquela coisa redonda, como é chamada flocos de neve, você tem dúvida? Para ter certeza, é através da videolaparoscopia. Você faz a punção através da videolaparoscopia. Tá? Sai aquele líquido achocolatado, chamado cisto de chocolate, é endometriose. Você vê na imagem sangrando. Tá? Desculpa, sangrando não. Você vê aquela imagem preta, tá? Que é o cisto de chocolate que caracteriza a endometriose. Laqueadura tubária, hoje em dia você faz por videolaparoscopia. Laqueadura também? Você pode fazer. Você chega com os 2 instrumentais. Aqui tem a câmera, tá? Uma primeira tuba, né? Mudou o nome, principalmente a trompa. Você
cauteriza e corta, secciona. Secciona mais ou menos para cortar. Cortou a primeira tuba, cauterizou, a segunda tuba cortou, acabou a cirurgia. Então, de mais ou menos meia hora, dá 40 minutos. É muito rápido. Então, esses procedimentos, praticamente, eles só trazem vantagem. O que mais? Miomectomia, retirada de mioma. Doutor, esse ano eu tive a infelicidade de ter uma gravidez ectópica e o doutor Michel, na época que aconteceu tudo, eu chamei ele e falei, doutor, me dá um help que tá acontecendo, socorro, eu tô sangrando e tal. E ele falou, olha, vamos aguardar, me instruiu tudo que eu tinha que fazer. E aí, enfim, descobrimos que era essa gravidez ectópica. E antigamente tinha que se fazer esse corte, tirar ali a trompa. Hoje eu fiz a retirada da trompa pela videolaparoscopia. E foi um procedimento extremamente rápido. Extremamente rápido. E a recuperação rápido. é mais rápida. A gente pode falar das vantagens, né? Então, praticamente, a ideia, como eu falei, é invadir o organismo o mínimo possível e praticamente só traz vantagem, obviamente, quando estiver muito bem indicado. Quais são as principais vantagens? Uma cirurgia aberta tem maior risco de infecção. Principalmente infecção hospitalar, por mais hoje em dia que os hospitais sejam de primeira linha, tá? Eles têm membros de comissão de infecção hospitalar, mas aquele corte mínimo, tá? O risco de infecção hospitalar é mínimo. Mínimo. É mínimo. Mínimo. Pro corte pequeno, sim. Tem risco sim, mas o risco é menor. O que mais? Recuperação mais rápida do paciente. Sim. Tá? Uma cirurgia de videolaparoscopia, no dia seguinte, ou depois de algumas horas, a paciente já está andando. Sim. Fora a cicatriz também, né? Porque tem muitas mulheres que querem a parte estética também dentro da questão. Realmente, né? Mexe com o íntimo da paciente. Tá? Menor, se tratando de convênio ou sistema particular, menor custo para o paciente, menor custo para o hospital, tá? E menor custo para o convênio. Quer dizer, praticamente só tem vantagem quanto muito bem indicado. Tá? E hoje, por exemplo, né, a gente falando sobre essa questão de uma gravidez ectópica, todos os casos são cirúrgicos? Como é que funciona nessa questão? Graças a Deus, você saiu muito bem, a gente conversou. Tá? Existem as complicações da gravidez ectópica. Se a gravidez ectópica estiver íntegra, dependendo do tamanho do saco gestacional, que é a estrutura que envolve a gravidez nas trompas, se o embriãozinho está vivo ou não, você pode entrar com tratamento clínico. Entendi. Tá? Mas você tem que ter todo um parâmetro para isso. É muito arriscado, né? Hoje em dia, a grande maioria se opera, você fez por videolaparoscopia, que é muito mais rápido. Qual que é o problema da gravidez ectópica, já que a gente citou esse assunto? Ela romper, que graças a Deus não aconteceu isso com você. Sim. Tá? Porque a gravidez ectópica é uma situação de urgência. Urgência é que você tem que operar mesmo, mas dá para esperar um pouco. Emergência não. Gravidez ectópica rota, o que seria? Quando o saco gestacional que está na tuba, ele cresce, pode estourar. Ele rompe. E rompendo, o que acontece? Tem os vasos sanguíneos, tá? Quebra a continuidade. A paciente entra em choque. Ela pode morrer na sua frente. Então, isso é uma situação extremamente rápida. Olha só. Tá? Graças a Deus, não foi o seu caso. Graças a Deus foi tudo muito rápido, tanto que eu fiquei... Eles não deixaram eu sair do hospital. Quando descobriram, falou, você não vai sair daqui enquanto a gente não vê realmente se o bebê vai evoluir ou se então, né, vai precisar entrar com essa cirurgia. Então, o diagnóstico é muito importante dentro de todos os casos, né, doutor? Acho que é o principal. Até falando sobre um pouquinho a questão do outubro rosa, que é também o câncer de mama. Eu tô com o broche aqui. O diagnóstico, eu falei, eu tava usando, mas hoje eu falei, eu tô tão rosa hoje. Ela tá característica, Bárbara. Eu acho que o diagnóstico é uma precoce. Tudo. Existe um estudo, tá? Falando para todos que estão nos prestigiando agora, tá? Um dado. Olha, presta atenção. 90% dos cânceres, 90% dos cânceres em estágio inicial são curados. Uau! Olha que notícia boa! Então, por isso que é importante a prevenção, tá? Tem que ir de ano em ano ao ginecologista, já que estamos entrando nesse assunto, fazer um ultrassom. Quando é que você começa a fazer mamografia? Segundo a SBM, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos. Porque até os 40 anos, o tecido que recobre a mama, chamado de parênquima mamário, ele está muito denso, muito branco, e você não consegue ver aquilo que está por trás. A mamografia é um exame de chapa, como chapa do pulmão também é, para interpretar tanto uma quanto a outra. Você coloca naquele aparelho negatoscópio, tá, que muitos consultórios de clínica têm, que interpreta muito a chapa do pulmão, e a chapa da mama, que é a mamografia, também interpretada lá.
Se você verificar que tem vários pontinhos brancos, um do lado do outro, de várias formas, como é que é o nome desses vários pontinhos brancos, um do lado do outro, Bárbara? Chama-se microcalcificações agrupadas pleomórficas. Medicina é baseada em estudos. Sim. De 100 em mulheres. nomes difíceis. Porque em acontece, nomes muito difíceis. A mulher vai abrir o exame e se depara com esse tipo de nomenclatura. De 100 mulheres que têm isso, pelo menos 30% vai ter indício de câncer de mama. Porque para ter certeza tem que fazer biópsia. Tá. E chama a atenção que elas estão agrupadas, tá? De várias formas. As espalhadas, a princípio, chamam atenção. Normalmente elas são benignas. Tá? E se a mulher tiver câncer de mama na família, os parentes mais próximos ligados à mãe, tia, irmã da mãe, avó da mãe, ou a própria paciente já teve, você tem que fazer a partir dos 35. Tá. Já o ultrassom bilateral de mamas, uma boa parte dos médicos pede a partir dos 20 anos. Isso pode variar quando a mama já está formada. Qual que é a função do ultrassom bilateral de mamas? Saber se tem uma imagem nodular. E se essa imagem nodular, o que seria? Um nódulo duro. Que a gente chama isso de nódulo sólido, como se fosse uma pedra ou um nódulo cisco. Como eu não sou um bom desenhista, eu vou tentar fazer uma mímica para ver se quem está em casa consegue nos entende. entender um pouquinho então, melhor. Contorno bagunçado e irregular do nódulo duro chama atenção, já aquele contorno circular bonitinho, a princípio não chama atenção. Você fala a princípio, Bárbara, para decidir só com a biópsia. O nódulo, você vê que ele está crescendo verticalmente, o maior diâmetro vertical em relação à parte horizontal, ele pode estar invadindo o tecido, suspeita de câncer. O nódulo que cresce horizontalmente tem a chamada orientação paralela à pele, a princípio não chama atenção. Tem outro tipo de nódulo, que é o nódulo cístico, que é aquele nódulo molinho, que dentro dele tem líquido, que na grande maioria você não precisa fazer nada. Quando é que você o retira? Quando estiver muito grande. E essa história de muito grande é uma coisa muito subjetiva, muito relativa de mulher para mulher. A mulher chega ao consultório e fala, doutor, eu estou com peso na minha mama. O médico tira toda uma história, vai examiná-la, sente algo palpável na mama direita, na mama esquerda, tá? Ou em ambas, coloca esse algo palpável, a ultrassom e vai aquela coisa redonda com material escuro. O que seria esse material escuro? É o líquido. E como está atrapalhando a vida dela, acredito que muitas mulheres que estão nos prestigiando agora, já entre aspas, sofrem esse procedimento, que é a tal da PAAF, abreviatura de um procedimento chamado de punção aspirativa por agulha fina. Uma punção. É um procedimento tranquilo, fácil. É minimamente invasivo também? Sim, guiado pelo ultrassom, você tem que saber onde ele está. Aspira o líquido, aspirou, já aliviou aquilo que a paciente sentia, já aliviou o incômodo, o inchaço, pega esse líquido e vai analisar a citologia, as células que estão lá, que na grande, imensa maioria é uma entidade benigna. O cisto de mama é uma entidade benigna, aliás, não só o cisto de mama, cisto de ovário, cistiroide, tudo que é clarinho, transparente, líquido, na grande maioria ele é benigno. Todo cisto precisa retirar, mesmo ele sendo benigno? Não, nem todo cisto, não. Depende do tamanho dele. Por exemplo, cisto de ovário, pode fazer por vídeo laparoscopia. A gente acabou de falar isso. Quando é que ele tem vários tipos de cistos. Vamos falar de um cisto mais comum, que é o cisto por alteração hormonal, e naquele ciclo o ovário resolveu produzir mais hormônio do que o esperado, forma uma cápsula protetora ao redor dele, que é o cisto, que no outro ciclo, na grande maioria das vezes, sem fazer absolutamente nada, ou um, ou o outro, ou os dois ovários, resolvem produzir hormônio como produziam anteriormente. Então diminui ou desaparece o cisto. Então era um cisto em função da alteração hormonal, chamada de cisto funcional. Quando é que você pensa em operar? Pergunta que você me fez. Tudo é baseado em estudos. Segundo a literatura, acima de 5 centímetros. Que acima de 5 centímetros ele pode romper. O que é romper? Uma comparação que a gente aprende com os grandes professores, né, Bárbara? Imagina uma bexiga cheia de água. Essa bexiga cheia de água, o cisto, que vai estourou. Estourou, libera líquido para a cavidade abdominal. Quem que é louco por água, cisto, sangue? Bactéria. A bactéria, ela é ávida, entre aspas, ela adora líquido. E de onde vem a bactéria? Do intestino. Ela gruda nesse líquido, uma reação química, transforma esse líquido que é clarinho, transparente, no líquido amarelado, esverdeado, dando sintomas de infecção. E um dos principais sintomas de infecção é a febre. Qual que é a outra complicação que pode dar? Pode torcer. Como você torce uma toalha, torce uma roupa, o cisto vai torcer. Sobremesa vai torcer os ovários. Que todo tecido funciona, inclusive o ovário não é diferente. O que o ovário faz para funcionar? Fabrica 2 hormônios. Um se chama estrógeno, o outro se chama progesterona. O que o estrógeno faz? Faz a mulher menstruar. A progesterona faz a mulher ovular. Então, se torcer o cisto, vai torcer o ovário, o tecido começa a parar de funcionar.
Quem teve torção de ovário, eu comparo com uma propaganda do famoso primeiro sutiã. Ninguém esquece. A torção do ovário é uma dor deve ser uma terrível. Dor terrível. Deve então, ser nesses quase casos, um parto. você tem que operar normalmente. Dependendo do caso, você faz por vídeo, laparoscopia, ou você faz uma cirurgia aberta. Uau, é tanta coisa. Olha, ser mulher não é fácil, hein, doutor? Imagina. Meu não, Deus escuta, ó, aquilo que eu falo, o homem jamais teria a condição de aguentar uma gravidez durante 9 meses. Só a mulher mesmo. É verdade. Só a mulher, a natureza é perfeita. É perfeita. Olha, doutor, eu quero te agradecer. Eu sei que a gente teria tantas coisas para falar ainda, né, doutor? Queria só terminar. Pode complementar, em relação por favor. à laparoscopia que eu falei, veja bem. Ó, o que é importante é a relação médico-paciente. Quando a paciente vem ao consultório e é indicada uma videolaparoscopia, o médico tem por obrigação falar para ela que a qualquer momento essa videolaparoscopia pode ser convertida, pode ser transformada numa cirurgia comum. Por quê? Ele vê, por exemplo, ele está vendo na câmera que está sangrando muito, ele não vai, aí tem que operar. Então é importante a paciente ter essa visão que ela tem certeza que vai ser videolaparoscopia, mas de repente ela acorda com aquele corte grande. É porque teve complicação. Tá? Com certeza o médico explica isso no momento da consulta. Né, pra pessoa. A função do médico é realmente fazer o que é melhor para o paciente. Tá? Melhorar a qualidade da vida dela para evitar que realmente tenha complicações até mesmo em último caso. Até no meu caso, doutor, quando ele falou, olha, a gente vai pôr o vídeo, dependendo de como tiver sua trompa, a gente vai ter que abrir. Então, graças a Deus estava começando a romper, então ele conseguiu remover por vídeo. Graças então a Deus é muito importante. Pois é, obrigada pelo teu auxílio, viu, doutor, também nesse tempo que a gente fica preocupada, né? E é legal também a gente saber que temos amigos também que nos auxiliam. E você que quer se consultar com o doutor Michel, aí também tem as suas dúvidas ginecológicas e também na parte obstetra, por favor, passe os seus contatos, suas considerações finais. Tô nas redes sociais, né? Meu Instagram é michel.mandelman, ginecologista, @michel.mandelman.ginecologista. Tô no Twitter agora. O Twitter é uma rede que está crescendo bastante. @mandelmanmichel, Facebook, Michel Mandelman. Tem um canal no YouTube, Michel Mandelman, que tem vários vídeos sobre a área da ginecologia e obstetrícia. Meu e-mail é mandelmanmichel@gmail.com. Tá? Eu sei que é muita coisa, mas e demais informações a produção tem com certeza absoluta. Com certeza. E o doutor sempre posta aí bastante vídeo esclarecendo, falando sobre a saúde feminina. Eu acho muito, muito bacana acompanhar. Então, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre que você quiser. A casa é sua, doutor. Muito bem recebido aqui. Muito obrigado. E nós vamos para um rápido break. E na volta, vai ter um docinho, uma queijadinha que venceu um reality show, tá? Não é qualquer uma, não, né? Com a Lígia. Já já a gente volta. Não sai daí.